Sejam bem-vindos a mais um podcast, Pod Café, aqui do Colégio Carmelino Ferreira Pedroso. Hoje nosso convidado ilustre é o jornalista Diego Soares, do TV Campos Floridos. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sua profissão e a visão que é da mídia local aqui na nossa cidade. Estou aqui com minha amiga, que vai fazer parte. Eu me chamo Patrícia. Diego, pode falar um pouco sobre a... Bom, primeiramente, meu nome é Diego Fernando Soares, né? Já fui bem apresentado aí pelo João Lucas, por você, Patrícia. E quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui podendo conversar com vocês, compartilhar um pouco da nossa profissão, contar um pouco da história, né, que a gente viveu ao longo do jornalismo, como que a gente escolheu o jornalismo, por que que a gente decidiu escolher esse caminho. Passar um pouco da experiência, né? Eu já tô aí há mais de 20 anos trabalhando na área, já formado em jornalismo pela Universidade Positivo em 2003, né? Finalizei o curso em 2002. Apesar de eu ter essa cara um pouquinho mais de novo assim, o pessoal não desconfia, mas eu já tenho uma certa experiência, né? Já faz mais de 20 anos que eu trabalho aqui em Arapoti mesmo, na área de jornalismo, desde 2003, né? Então, exatamente nesse ano 2023, estou completando 20 anos na minha carreira de jornalista. E durante esses 20 anos a gente já teve bastante situações, bastante história, bastante experiência, né? E para quem não conhece, eu trabalho atualmente eu tô trabalhando com a TV Campos Floridos, juntamente com o meu amigo Eliezer, o Guigui. Na Folha Paranaense também a gente tem um portal de notícias, um jornal em edição virtual, né? Que também faz muito tempo que eu trabalho, acho que vai para mais de 10 anos que eu tô nesse jornal. E também trabalhando na Rádio Cidade FM, apresentando um programa de esporte diário, de segunda a sexta, meio-dia, 1h, e também o programa de notícias semanal, que é a Revista Arapoti, juntamente com o Valdir Rosa, das 11 até as 13 horas, né? Então, a gente é multiplataforma, que a gente fala. Então, o pessoal que acompanha nosso trabalho aí sabe que a gente trabalha em várias frentes, porque hoje em dia, né, o jornalismo, ele tá muito dinâmico, né? Hoje em dia, a notícia, qualquer um pode acontecer e divulgar a notícia, né? Espalha muito rápido. Espalha muito rápido. Então, a gente vai entrar nesse papo aí. Vamos deixar vocês se conduzir um pouco, senão eu vou ficar falando muito aqui. E a gente tá acostumado, né? A gente, como jornalista, a gente tá acostumado a ficar na posição de vocês, né? Pode falar, E a gente tá na posição de entrevistador, não de entrevistado. Então, a gente fica até meio... a gente perde um pouco o controle, mas... Não, pode. Mas é isso aí, né? O que vocês quiserem saber, a gente vai conversar hoje. Para começar, poderia nos contar um pouco sobre o seu trabalho como jornalista aqui na nossa cidade? Então, eu comecei depois que eu me formei em 2002, né? Em 2002 eu concluí o curso na Universidade Positiva, em Curitiba. Em 2003 eu fiz a formatura, né? E logo que eu me formei, já surgiu a oportunidade para trabalhar aqui em Arapoti. Eu sou natural de Curitiba, mas a minha família, por parte de pai, já era aqui de Arapoti. Então eu sempre vinha, férias, essas datas especiais, comemorativas, eu sempre vinha para Arapoti, né? Minha avó, meu avô aqui moravam, me ajudaram na minha criação, então eu sempre tive raiz aqui em Arapoti. Tinha ali a antiga autoescola Joia e tal, eu sempre vinha passar as férias aqui. E numa dessas, logo que eu encerrei o curso, né? Surgiu a oportunidade de trabalhar como correspondente do jornal Tribuna do Vale. 2003, isso. O jornalista que fazia correspondência aqui para a Tribuna do Vale, que é um jornal lá de Santo Antônio da Platina, estava saindo para ir para lá, Santo Antônio da Platina, mas ele precisava deixar alguém aqui para fazer as reportagens, né? E aí ele, sabendo que eu tinha acabado de me formar, fez o convite e eu comecei a trabalhar, né, no jornal Tribuna do Vale como correspondente aqui de Arapoti, Jaguaraíva, Cislau Brás, trazendo notícias lá Tribuna do Vale, que circulava em toda a região do Norte Pioneiro, Gerais, né? Naquela época o jornal impresso era muito forte ainda, né? Hoje em dia perdeu muita força o jornal impresso. E naquela época também eu comecei a trabalhar como assessor de imprensa da prefeitura. Então eu trabalhei por algum tempo no jornal, daí eu troquei, fui para outros jornais, Correio do Vale, também aí eu trabalhei depois também na Rádio Arapoti, né, que foi a minha primeira experiência com rádio. Na época a Rádio Arapoti AM existia ainda, agora já não existe mais, né? Agora tem a Rádio Cidade.
Daí, depois desse tempo, eu trabalhei uma época na assessoria da Câmara Municipal de Arapoti também. Então, eu já fiz bastante trabalho, né? E hoje, daí eu comecei, desde 2012, se eu não me engano, a trabalhar no Forno Paranaense. Daí, estamos 11 anos já. Daí, começamos o projeto da TV Campos Floridos em 2017. Né? Que é um conteúdo audiovisual, né? Que a gente tem produzido. Notícias da cidade. E a Rádio Cidade também já faz, acho que uns 10, vai para 10 anos, quase 10 anos que eu tô lá também com um programa de notícias semanal e também com a cobertura do esporte, né? Todo segunda a sexta no horário do meio-dia. Então essa é mais ou menos uma trajetória, né? Um pouco minha trajetória aí. E fora, claro que a gente fez outros serviços aí durante o período, mas coisas menores, né? Mas é só para o pessoal entender, mais ou menos, conhecer um pouco aí do nosso trabalho e como que a gente começou a trabalhar na área aqui em Arapoti, né? Como você decidiu se tornar um jornalista? Meu Deus, minha dicção tá horrível. Tô nervosa. Como você decidiu se tornar um jornalista? Quais foram as suas motivações? Então, eu sempre fui até hoje, né? Sou muito fã de futebol, né? Gosto de futebol, gosto de esporte, né? Gostava muito de rádio. Quando era criança, eu via muito rádio. Naquela época tinha muito radinho de pilha ainda, né? Hoje em dia é difícil ter radinho de pilha, mas na minha época ainda só tinha radinho de pilha. E a gente acompanhava o futebol basicamente por rádio e tal. E eu gostava do trabalho que os repórteres faziam. Repórter esportivo, jornalista esportivo, né? Então eu cresci na minha infância e adolescência acompanhando o futebol em rádio, acompanhando, né, o trabalho da imprensa esportiva. Então isso aí me espelhou muito, né, para mim seguir essa carreira da comunicação. Então foi uma das motivações que eu tive, ser um profissional jornalista esportivo, basicamente, né? E principalmente por gostar da questão da rádio, né? Do rádio. O rádio me fascina. Então isso foi que me levou a escolher a faculdade de jornalismo, né? Foi os principais motivos. E, obviamente, consegui trabalhar aqui em Arapoti na rádio, nas transmissões. Agora também na TV Campos Floridos fazendo transmissão esportiva. Então, basicamente o jornalismo esportivo foi o que me atraiu, né? E pelo gostar do futebol e não ter tanta habilidade, né, com a bola, a gente teve que fazer a parte da cobertura, né? Porque se tivesse habilidade, estaria jogando lá. Agora que você tocou no assunto já esportivo, quais foram os técnicos, não sei, os jogadores famosos que já lá, um jogador importante, assim, para qualquer esporte? Rapaz, jogador assim, até que eu não tive tanta famoso assim, eu não tive tanta oportunidade de entrevistar, né? Tem os da nossa região aqui, né? Que vem os jogadores de fora. Temos aí esses que participam esses torneios de veterano, né? Entrevistou o Amaral, que veio esse tempo aí. Entrevistamos o Veloso, que também apresenta o programa lá com o Neto. Já entrevistamos o Adriano Gabiru, que foi campeão com o Atlético Paranaense e também campeão com o Inter, né? Que fez o gol do título mundial, quando ele veio também participar aqui de evento de veterano, né? Zé Elias também, que foi jogador de Corinthians, comentarista esportivo. Tupanzinho também, outro jogador que jogou aí. Então, esses jogadores mais veteranos a gente conhece, sabe? A gente teve a oportunidade de entrevistar. Aí tem os nossos jogadores aqui, né? O Danilo, Fininho, que foram lendas aqui da Marcel, né? Que a gente também teve a honra de entrevistar. Eu sempre fui uma pessoa tímida, né? Eu tinha timidez, e para você trabalhar com jornalismo você não pode ser muito tímido, né? Você tem que ter desenvoltura. E eu achava que isso poderia ser um impedimento. Tanto é que quando eu comecei na faculdade eu tinha dificuldade até de falar mesmo. Mas ao longo do tempo, na faculdade, a hora que você começa a praticar a profissão, você vai aprendendo, né? 20 anos de experiência soltando. Então, o que eu lembro das pessoas que tem famosas é isso aí. Eu não tive a oportunidade, mas queria ter a oportunidade de entrevistar mais, com certeza. Você já respondeu essa pergunta aqui. E quais são as principais áreas que você... Na verdade, eu entrei, né, com o objetivo obviamente, de jornalismo no interior. Ele não tem muito, assim, uma área específica, né? Por ser poucos profissionais que trabalham na área, que são formados realmente, você acaba abordando todas as áreas. Área policial, área política, área esportiva, né?
E principalmente no interior, a área policial e a área esportiva é a área política, né? A área política e a área policial é a área que mais abrange a informação da gente. E é o que a população gosta, né? A população quer saber do que está acontecendo na política, a população quer saber mataram um fulano de tal. E por mais que a gente fale assim, mas vocês só colocam notícia ruim, vocês só colocam notícia que explora a tragédia, mas muitas vezes a gente vai atrás do que o povo quer ouvir. Né? A gente tem o controle do acesso à informação. A gente sabe o que o povo gosta de saber, a gente sabe o que o povo gosta de estar informado, não só porque eles perguntam pra gente, né? Porque sabe que a gente é jornalista e muita gente vem perguntar pra gente, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muitas vezes as pessoas vêm perguntar pra mim, manda mensagem no WhatsApp, ô Diego, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade? Porque eles veem no jornalista como uma fonte oficial. Né? O pessoal tá falando que aconteceu aquilo. Mas aí eles vão no jornalista para saber, né, se aquilo é realmente verdade, daquele jeito que aconteceu. Então aí que entra a questão também da gente ver a importância da mudança, né, que o jornalista está passando. Antigamente o que o jornalista falava era verdade. Hoje em dia todo mundo tem acesso. Hoje em dia acontece um acidente ali na esquina, eu não tô ali para cobrir o acidente na hora. Mas alguém vai estar ali e vai filmar aquilo ali, vai registrar. Então, aí o que acontece? Como que o jornalista vai enfrentar essa concorrência? Digamos assim, qualquer pessoa pode dar a informação do acidente. Quem chegar ali antes, se a pessoa tá ali, ela vai pegar o acidente. Antigamente não, o jornalista sabia do acidente, ele vinha cobrir ali, né, e passava a notícia. Então hoje, o que entra na questão do jornalista hoje? A importância é saber passar credibilidade, você trazer a informação correta. Porque às vezes a pessoa tá ali, sai a informação, mas nem sempre a informação vai sair verídica, correta. Às vezes, aí que entra o bom profissional. Ele tem que entrar para trazer a notícia correta. Para ele ir lá apurar o fato, saber o que realmente aconteceu. Porque, aconteceu um acidente, beleza. Todo mundo já está sabendo. Aí entra o jornalista para saber o que realmente aconteceu. Quem são as vítimas e tal. É coisa que as pessoas que vão registrar o acidente, eles não vão... A pessoa que registrou o acidente, ela não vai saber quem é a pessoa que morreu, ela não vai procurar saber essa informação, entendeu? Então aí que entra o jornalista para trazer a informação correta. Quem que morreu, o que aconteceu, como que vai ser a investigação e tal. Então aí que entra o desafio, né, do jornalista. Eu sei que vocês, acho que eu já dei uma lida nesse roteiro, mas a gente se empolga e vai atropelando aqui, mas eu não quero passar muito aí na vida de vocês e tal. Mas esse o objetivo, né? A gente... hoje a gente vive um tempo difícil, né? A gente vive um tempo de fake news, né? Hoje o que mais tem é fake news. A gente viu o caso aqui dos colégios aí que estavam ameaçando entrar, né? Massacre nas escolas. E as pessoas vinham, perguntavam para mim, viu? É verdade isso? Mandaram um áudio, viu? A gente tem que tomar cuidado com o que é divulgado hoje, né? Aí a gente já vai atrás das fontes, a gente vai atrás da polícia, vai atrás de quem pode realmente confirmar a veracidade. Houve isso, houve aquilo, né? Porque a gente ouve um áudio lá alarmante dizendo que alguém entrou lá dentro da escola com uma machadinha, já tinha ameaçado as pessoas e tal, e não era bem aquilo, né? Era uma história totalmente diferente. Depois, quando você foi ver, não sei, lá no Rio Barbosa tinha uma pessoa com uma machadinha. Aí você foi investigar a história, na verdade, era uma menina que se sentiu ameaçada, né, com os boatos que estavam sendo, e ela ficou com medo e ela levou uma faca para se defender. E na verdade isso aí acabou gerando a informação de que a pessoa estava com uma machadinha e queria matar todo mundo lá. Então esse é o desafio do jornalista hoje, né? Num período de fake news, ele procurar trazer a informação verdadeira, porque hoje a sociedade precisa saber a verdade, né? Vive uma sociedade hoje onde as pessoas também querem acreditar na mentira. E a gente, como jornalista, às vezes a gente também tem que lutar contra isso, né? Tem que mostrar e abrir a mente da população o que é a verdade. Tocou nas dificuldades. Quais foram as maiores dificuldades que você teve como jornalista, seus desafios? As dificuldades é naquela questão, né? O jornalismo hoje ele não é uma profissão assim tão reconhecida, né? Como outras profissões, como médico, né? Como profissões que ganham bem, né? O jornalista hoje ele tem que se virar, né? Ele trabalha em várias frentes para poder arrecadar o seu recurso, né? Para poder manter. Então, digamos assim, não é uma profissão extremamente rentável. É a pessoa que faz jornalismo porque ela gosta de trabalhar com informação, de estar... Porque o jornalista, a função legal do jornalista é a questão de você estar em vários
setores, né? Você está num campo de futebol, você está numa sessão ali da Câmara acompanhando a política, está no hospital, você está na polícia entrevistando para saber informações, você está na escola, né? Sabendo informações da escola. Então você gira em todos os setores da sociedade. Né? Você conhece todos os diversos tipos de profissionais, então participa de vários eventos, né? Tudo que tem evento importante na cidade, você participa, você está por dentro. Então isso é o legal, eu acho legal, você está antenado, você está participando de vários eventos importantes. E a parte complicada, dificuldade, é a questão realmente você tem que trabalhar e tem que correr atrás para poder você, né, tirar uma rentabilidade até legal, né? Não é uma profissão assim que você vai se formar como médico e vai ter lá um salário alto, bom, né? Vai trabalhar também, mas vai ter um salário garantido bom ali, né? Ali na questão que o pessoal que trabalha com comunicação sabe que é difícil, não é uma profissão simples assim na questão financeira, mas se você trabalhar em uma Rede Globo, quem sabe, né? Até a Rede Globo hoje está passando por dificuldade com vários profissionais, mas né, numa dessas chegar numa Rede Globo aí, você vai, né, ter um salário bom, quem sabe, né? O futuro aí que muita gente espera, né? É uma renda estável, mas você vai saber que vai ser bom assim pra você. Exatamente, você vai fazer aquilo que você gosta. Né? Eu acho que o mais importante de tudo é você fazer o que você gosta. Não adianta nada você ter um salário bom e estar numa profissão infeliz, não é verdade? Às vezes você está ali cumprindo uma função, você vai ganhar uns 15, 20 mil reais por mês, mas vai fazer algo que você não gosta, que vai te deixar infeliz, né? Às vezes é melhor ganhar um terço disso aí e ser uma pessoa tranquila, feliz, fazendo o que você gosta, do que estar em alguma coisa que realmente vai te deixar para baixo. Como você se mantém atualizado dessas informações? Como você consegue? Hoje em dia a gente tem que estar sempre fuçando, né? Tem que estar sempre fuçando, antenado nas novidades, né? Hoje em dia, cada dia surge uma coisa nova, né? A gente está sempre procurando, através das redes sociais, através da internet, a gente procura se informar, né, das novidades, se atualizar até mesmo com o que tem de mais novo na profissão. Hoje em dia a rede social, a internet, ela tornou tudo mais simples. Se você sabe utilizar ela bem, você acaba tirando proveito daquilo, né? Então as tecnologias, elas vêm para revolucionar a comunicação, né? E a gente tem que estar por dentro, a gente tem que procurar saber como que funciona. O podcast hoje, por exemplo, é uma nova ferramenta de comunicação, não é verdade? Até uns anos atrás era pouco difundido. Hoje em dia virou realmente uma febre. Hoje em dia o pessoal gosta de ver podcast. Você pega o YouTube, hoje o que mais tem é podcast, né? E os podcasts, assim, inclusive foram nas eleições presidenciais, né? Foram o ponto alto, né, das entrevistas com os candidatos a presidente, né, tiveram grandes audiências, porque algo que nas eleições anteriores nunca teve, né? Aproveitaram. Então você tem que estar sempre se atualizando. O jornalista ele tem que estar ouvindo o que o povo por onde o povo está se informando. O povo está se informando através do podcast, o povo está se informando através do Facebook, o povo está se informando através do TikTok, através do Instagram. Então você tem que levar a notícia para onde o povo tá, né? E com a ferramenta que ele está acostumado a ver. Não adianta, por exemplo, o jornal impresso hoje pouca pessoa lê, né? Tanto é que está cada vez mais raro. Então hoje é a plataforma digital e a notícia, como está sendo consumida. Hoje as pessoas não têm muito aquela paciência de ler, né, muito tempo, né? A pessoa quer ler um resuminho ali do que aconteceu. Então as notícias hoje tem que ser bem objetiva, bem curta, não pode ser notícia muito longa. Então a gente procura toda hora se atualizar, saber como que está sendo dada a notícia. Eu leio bastante, leio os principais portais de notícias todo dia, o UOL, o Globo.com, que são os principais portais nacionais. A gente procura ler portais independentes também. Então eu sempre procuro ler e ver como os melhores jornalistas fazem e a gente procurar fazer mais ou menos no mesmo sentido. Então, a gente sempre procura se atualizar nesse aspecto, né? Para nunca ficar atrasado, porque desde que eu comecei no jornalismo até agora, 20 anos aí, então a gente viu que muita coisa mudou. Se a gente ficar parado lá 20 anos atrás, ninguém vai, né, querer saber mais do que a gente está fazendo. Você falou da tecnologia. Você acha que a tecnologia
substituiu o jornalismo de antigamente ou ajudou a inovação dele? Eu acho que a tecnologia é positiva. A tecnologia ela vem para ser mais um desafio para o jornalista. Ele tem que saber usar essas tecnologias, né, a seu favor. A gente está vendo, por exemplo, que hoje coisas que a gente não faria há 20 anos atrás conseguimos fazer hoje. Por exemplo, uma transmissão esportiva, que nem a gente faz na TV Campos Floridos. A gente vai lá, faz uma transmissão do jogo, do campeonato regional, campeonato local. A gente vai lá, transmite, né? A gente no passado não tinha um canal de televisão para fazer essa transmissão. Hoje em dia você tem um canal no Facebook, no YouTube, você consegue transmitir, as pessoas vão acompanhar e consumir o teu produto. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Tem, obviamente, os desafios, como eu falei, qualquer um hoje tem acesso com o celular, tira foto, registra um fato ali, né? Aconteceu um acidente ali, caiu ali, um cara que passou por ali, tirou a foto, já tem a foto do acidente. Então já foi na frente do jornalista, né? Com a informação. Já aconteceu. Esse é o desafio. Então a gente tem que ser cada vez mais rápido, mas também não pode perder qualidade. Porque hoje em dia o que eu observo muito em blogs, em notícia, o pessoal eles estão querendo dar a notícia primeiro, mas sem qualidade. Não procuram verificar a informação correta. E daí a notícia surge com vários erros, várias falhas, várias lacunas, né? Então esse eu acho que é um desafio nosso. A gente continuar mantendo a qualidade da informação devido à rapidez com que a notícia é transmitida hoje. As pessoas elas não querem perder o impacto, né? Porque essa notícia aconteceu hoje de manhã, daí o cara vai dar à noite a notícia, daí já perdeu o ineditismo, né? As pessoas não querem mais ver a notícia. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que procurar ser rápido, mas também sem perder a qualidade. Esse é um desafio. A agilidade na apuração da informação e precisão também, né? Eu acho que tem e saber utilizar as tecnologias, que eu falei para você, né? Hoje qualquer um tem a capacidade de fazer uma transmissão, de fazer até mesmo um telejornal ali mesmo, né? Improvisado, você consegue fazer. Então e no caso que nem você falou, da tecnologia substituir o profissional, né? A gente sabe, até a gente vê agora que tem a inteligência artificial, né? O chat GPT, né? As pessoas têm utilizado bastante isso para fazer trabalho, fazer tudo, né? Mas eu já fiz uma experiência, né? Com esse programa, né? Pedindo para ele digitar uma redação e tal. E a gente observa que ele digita bem a redação, mas algumas coisas fora do contexto. Precisa de um profissional para analisar. Ele vai escrever aquela informação robotizada, mas ele vai precisar de um profissional que acompanhou a informação para saber se tudo que está escrito ali realmente está daquela maneira, né? Então, digamos assim, a tecnologia é boa, mas ela também tem que ser vista por esse sentido, né? Você analisar realmente se há coerência naquilo que está sendo divulgado. Por isso vem a vontade das pessoas, por elas saberem das coisas mais rápido, elas acreditam em qualquer coisa. Exatamente. Aí vem a fake news, né? Exatamente, vem a fake news. Tem muita gente que é mal intencionada, já faz a fake news com o propósito de desinformar mesmo, né? Ou tentar defender algum ponto de vista, ou defender alguma coisa ali que ela acredita que vai influenciar as pessoas. Mas a gente observa que as fake news, elas têm realmente prejudicado, como você falou. E muita gente cai nas fake news justamente pela aquela rapidez, né? Na verdade, às vezes até a pessoa que tentou divulgar aquilo ali, ela tentou falar o que realmente aconteceu, mas por falta de apuração, por falta de investigação, por falta de saber realmente o que aconteceu, acabou divulgando errado. E aí as pessoas acabam, né, caindo nessas informações falsas. E a tal da informação falsa hoje é que é muita informação, né? Hoje a gente tem redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram, TikTok, muita informação, né? Se a gente não souber controlar e filtrar, né, muitas informações, a gente acaba acreditando em tudo que é passado para nós, né? Tem uma pergunta. Tá fora do papel. A ética se encaixa no jornalismo? Sim. Inclusive, uma das disciplinas do curso de jornalismo, a grade de jornalismo, ele tem a ética, né, jornalística como uma das principais disciplinas. A ética ela é fundamental, né, em qualquer profissão. No jornalismo é diferente. É mais você lidando com a informação. Tem que ter ética, porque muitas vezes o jornalista ele
ele quer ser tendencioso, né? Sim. Digamos assim, ele quer fazer que as pessoas acreditem do ponto de vista dele, e não no fato. Eu até estava lendo uma coluna no jornal Folha de São Paulo, de um editor americano que se aposentou recentemente. Ele contava do fato da objetividade, né? Hoje os jornalistas eles deixaram de fazer o jornalismo objetivo, que é aquele jornalismo que busca os fatos com que a população pense e reflita, né? Para criar um jornalismo opinativo. Eles já fazem a informação trazendo um ponto de vista, tipo, fazendo o povo acreditar que aquilo ali é daquela maneira, entendeu? Então, digamos assim, e daí ele argumentou que muita gente critica esse fato porque não existe imparcialidade total, porque a pessoa sempre vai ter opiniões, e obviamente o jornalista tem opinião, o jornalista tem uma religião, o jornalista ele torce para um time, o jornalista tem uma tendência política, só que ele não pode deixar isso influenciar na apuração dos fatos, ele tem que ser ético na apuração dos fatos e não deixar o que ele acredita influenciar na informação que ele vai passar, porque ele tem que ser responsável, porque ele está perante uma sociedade, está passando uma informação para uma sociedade que existe uma responsabilidade, e até porque tudo que ele divulgar de maneira irresponsável, ele vai acabar respondendo depois, né, criminalmente. A gente sempre toma um cuidado, porque eu tenho medo, né, de levar um processo aí, e o jornalista está exposto, então a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, tem que ser baseado em informações oficiais, ter certeza daquilo que você está divulgando e ter como provar, né? Isso que é o mais importante. Como você vê o futuro do jornalismo? Por exemplo, considerando as mudanças na mídia e o consumo de mais notícias, pela tecnologia ser mais fácil, vir mais o consumo das tecnologias, das notícias. Eu acho que cada vez mais as informações elas vão ser no campo virtual mesmo, né? A gente vê que jornalismo antigo, jornal, porque antigamente como que era as pessoas se informavam? Através dos jornais impressos, rádio, né, era muito forte. Hoje em dia é o celular, né? O celular hoje é a principal ferramenta de informação. Então hoje, as redes sociais hoje ela tem uma função primordial. Acho que a tecnologia ela vem aí justamente para a gente se adaptar a ela, principalmente, né, esse podcast aqui. Parabenizar vocês pelo trocadilho, gostei bastante, né? O Pó de Café. Tudo a ver, né? Inclusive, Pó de Café é o que eu vejo todo dia pela manhã, na hora que eu vou fazer café. Né? Mas é você se adaptar. Eu acho que a tecnologia ela vem como uma ferramenta para ajudar o jornalista. Só que a gente não pode ficar preguiçoso também. Porque hoje em dia é muito mais fácil apurar uma informação do que antigamente. Hoje em dia você tem um WhatsApp, né? Eu vou lá, por exemplo, acontece uma informação, de repente eu vou lá, preciso saber se é verdade. Vamos lá conversar com o delegado no WhatsApp. Lá com o fulano e tal, no WhatsApp, né? Antigamente tinha que ir pessoalmente, ou ligar, né? Através do telefone fixo, ou ir pessoalmente. A apuração era muito mais custosa. Hoje em dia a tecnologia ela veio para ajudar, trouxe rapidez também na apuração da informação, mas também aquela questão tornar a pessoa muito preguiçosa também. Às vezes a pessoa não quer levantar a bunda da cadeira ali para poder procurar e fazer algo mais minucioso, né? Eu sempre uso como exemplo, o pessoal que gosta de jornalismo, dá como exemplo Truman Capote, né? Que foi um dos maiores jornalistas. Inclusive tem filmes dele sobre aquele assassinato que aconteceu nos anos 50 nos Estados Unidos. E ele foi cobrir esse assassinato e acabou fazendo um livro, né? E ele se caracterizou justamente pelo trabalho minucioso, entrevistar o máximo possível de fontes para saber exatamente o que aconteceu, né? Para realmente transmitir, né, no papel aquilo que realmente foi verídico, né? Então, esse trabalho, o jornalista ele tem que continuar fazendo. Ele não pode deixar que, por exemplo, hoje em dia é muito comum, com a internet, o cara faz uma pesquisa lá, vai na Wikipédia e pega uma informação e não procura saber também, né? Tudo hoje a internet tornou mais fácil. Sim. Então, tem esse ponto negativo. Eu acho que se o jornalista soubesse adaptar bem e manter ainda um trabalho minucioso de coleta de informação, ir atrás das fontes certas,
de procurar ouvir quanto mais pessoas sobre um determinado fato ouvir melhor, né? É fundamental. Eu acho que a tecnologia ela vai realmente revolucionar a comunicação, mas ainda vai precisar alguém que esteja ali por trás, né, passando a notícia e certificando realmente que aquilo é verdade. O computador não vai poder dizer para nós assim, aquilo é 100% verdade, se foi aquilo que realmente aconteceu. Sim. Ele pode estruturar uma reportagem para você, mas quem vai ter que colher essas informações é um profissional ainda, né? Nesse aspecto, eu acho que o jornalista ainda vai ser importante ainda. E as pessoas também vão querer continuar sabendo o que está acontecendo pelo mundo. Tipo, elas não vão largar só porque estão com a internet, Sim, né? sim. E tem robô hoje que até robô faz reportagem, mas ele precisa de que passe os dados para ele. Você pode estruturar uma matéria, você passa, a gente vê até, se for estudar reportagem de notícia, você vai ver, essa matéria foi escrita por um robô, mas alguém tem que alimentar esse robô para ele poder escrever, entendeu? Como você decide que história é importante? Na verdade, o que define, né? O que define é o público. É o público que define. A gente muitas vezes, eu não gosto de divulgar notícias de acidente, por exemplo. Extremamente, é uma coisa que eu não é uma coisa que eu gosto de falar, morreu fulano de tal ali na estrada. Mas é o que o povo gosta de saber. E a gente sabe porque a gente controla o número de acessos, a gente coloca lá uma postagem lá sobre o acidente do fulano de tal. Aí vai ter milhares de compartilhamentos, curtidas, comentários. Daí você vai ver lá, faz o balanço lá, o alcance da publicação, quantas pessoas alcançou. Aí você vai colocar uma notícia, por exemplo, de uma coisa positiva que aconteceu, né? Poucas pessoas vão curtir, poucas pessoas vão comentar, poucas pessoas vão... Infelizmente essa é a realidade. O povo hoje ele gosta de saber, a gente chama de hard news, né? São as notícias pesadas, notícias fortes, né? Então essas notícias elas chamam mais a atenção da população. E por mais que a gente às vezes não seja do nosso, né, agrado, muitas vezes ter que divulgar uma notícia pesada dessa, a gente tem que fazer o nosso papel de jornalista porque é o que o povo muitas vezes quer ouvir. Então o povo parece que tem uma necessidade mórbida, né? De coisas, de assassinato, de acidente, de briga na política. O povo gosta, parece que, de confusão, né? Muita gente, eu até acho engraçado, as pessoas falam, mas vocês só sabem criticar, vocês só sabem colocar notícia de coisa ruim. Não é, a gente faz o que o povo quer, né? Claro que a gente dá notícia de tudo, mas o que chama mais a atenção da população é as notícias desse tipo de escândalo, de acidente, de morte. O povo parece que tem uma atenção mais para esse tipo de notícia. Não são todos que gostam, mas se fosse a maioria. Exatamente, se não fosse assim também não ia ter aqueles programas Brasil Urgente, que a gente vê aqueles programas de policial que tem a doidada, né? Eles fazem aqueles programas porque o povo gosta de consumir aquilo. Então, infelizmente, o jornalismo hoje ele é muito levado pela audiência. Ele não é levado, por exemplo, por um conteúdo, né? O cara tem um conteúdo e ele vai fazer aquele conteúdo e espera que a pessoa consuma. Não, ele vai pela audiência. Ele vai pelo que chama manchete, porque chama clique, pelo que chama acesso. Então, tendência. Vai para tendência. Infelizmente, essa é a realidade do jornalismo, né? Ele vai conforme a maré, né? Vai conforme... Positiva ou negativa, né? Como você vê a importância da mídia local em relação à informação para os moradores da cidade? Eu acho extremamente importante, né? Extremamente importante porque a gente observa que até um tempo atrás aí o conteúdo que as pessoas aqui da nossa cidade tinham mais acesso é conteúdo nacional. Então, claro que a noticiário nacional ele influi diretamente aqui na cidade, mas a população precisa saber das informações aqui da cidade, saber o que acontece, saber, por exemplo, um caso que nem esse, aconteceu realmente um massacre dentro da escola, alguém entrou com uma machadinha, ameaçou, o povo quer saber porque aconteceu lá, será que aconteceu aqui? Então a gente precisa saber o que acontece na nossa cidade, né? Saber como que está a política da nossa cidade, né? O que está sendo feito pelos nossos políticos, pelos nossos vereadores, pelo nosso prefeito.
É para que a população possa avaliar o trabalho deles e, Sim. né, eleger ou não uma próxima eleição, saber o que está sendo feito. Então, eu acho que é fundamental, né, esse conceito de mídia local, porque a população ela quer saber o que está acontecendo ao redor dela. Ela quer saber o que está acontecendo lá em Brasília, o que está acontecendo no Brasil. Sim, mas ela quer saber mais o que acontece em volta dela, Sim. né, o que está influindo diretamente nela ali. Então, eu acho que é fundamental o papel da imprensa local justamente para trazer as notícias locais com veracidade, né? Você poderia compartilhar uma história que você cobriu recentemente e que tenha tido um impacto significativo na cidade? Eu já tive algumas coberturas nesse sentido, mas talvez uma das que mais impactou, assim, que eu analisando, foi a cassação do prefeito Braz, né? Não faz muito tempo, acho que faz 6 anos, 2017, né? Eu acho que foi uma notícia que impactou a cidade. Ele era um prefeito eleito e acabou sendo cassado. E a gente acompanhou todo aquele processo, né? Acompanhou desde a abertura do processo, acompanhou discussões na Câmara, julgamento na Câmara, algo que realmente mexeu com a sociedade, as brigas que surgiram ali, né? Desentendimentos. Então acho que foi assim uma história que realmente talvez uma das que mais tenha mexido assim com a sociedade arapotiense e que eu estive marcando presença. Claro que teve muitas outras, mas acho que essa que talvez tenha marcado mais, né? Principalmente pelas brigas políticas que aconteceram, né? Vai contar as outras? Se quiser, fica à vontade pra contar. Não, daí teve cassação de vereador, né? Teve cassação de prisão, de afastamento de vereador. Foi uma confusão política que surgiu depois. Então teve várias, né? Teve várias histórias assim. Mas eu falo do Braz porque ele é o prefeito da cidade, né? O prefeito da cidade ser cassado. E basicamente por um fato assim, até pouco relevante, né? Foi mais ou menos que na época que começou aquela cassação, né? A presidente, então era Dilma, daí foi feito impeachment, aí depois parece que começou uma onda de cassação, teve prefeito cassado aqui, foi uma briga política muito grande, daí as pessoas achavam qualquer coisinha assim, de errado, já abriam um processo, e daí se o prefeito não tinha o controle ali da Câmara, né, ele acabava perdendo, né? Foi o que aconteceu com o prefeito Braz, ele não teve o controle, não teve um bom relacionamento com os vereadores na época, e aí acharam uma irregularidade ali, apontada pelo Ministério Público, e acabaram dando um processo. E o que eu achei estranho foi que, apesar de tudo, ainda o prefeito Braz era bastante querido por alguns setores da sociedade. Sim. Tinha muita gente contra, porque aqui Arapoti é uma cidade muito dividida, né? É uma cidade 50% para um lado, 50% por outro, né? Mas a gente não viu assim um clamor popular para defender ele, né? Que poderia ter acontecido e tal. E daí ficou aquela questão, né, da política, aquela guerra política e tal. Até chegou um pessoal lá, mas aí ele acabou sendo cassado e até tentou ir na justiça ver se conseguia recuperar, mas ele também acho que tinha meio desanimado também com a política e acabou desistindo e tal. Então, eu acho que foi um fato assim, que mexeu com a sociedade, que eu achei muito tenso, né? As reuniões, acompanhei bastante as reuniões, acompanhei bastante os bate-bocas que tiveram, as confusões, e foi algo assim que mexeu com a cidade naquela época, né? Mas já teve vários assim, acontecimentos, aí acontecimentos positivos, né? Já cobrimos várias festas, vários shows, né? Eventos, assim, então tem bastante coisa, mas o que me destaca, eu gostaria de destacar mais, acho que talvez mais recentemente seria os maiores questão. Impactos são relacionados à política, né? Isso que é muito interessante. Até eu acho estranho, até, porque Arapoti, assim, né, graças a Deus não teve nenhum fato, assim, que fosse parar no Jornal Nacional. Claro, já teve algumas questões, mas, por exemplo, que nenhum massacre, né, que daí você vira uma notícia nacional, né, não caiu um avião aqui em Arapoti, né, não teve uma escola invadida, não teve um cara que matou não sei quantas pessoas, assim, que é isso aí que chamaria atenção para fora, né? O que a gente teve daqui é de problema política. Sempre quando sai notícia daqui, é política, né? E quando é coisa positiva, eu até acho engraçado, porque quando é coisa positiva a gente divulga, mas não dá o destaque.
A fulano de tal se destacou lá, né, no futsal, se destacou no esporte e tal, mas não é destacado como se fosse um político ser caçado, por exemplo. Sim, com certeza. Né? Então, para você ver como as pessoas elas têm um desejo assim maior de notícia ruim que notícia boa. Infelizmente é a realidade. Infelizmente. Último. Com certeza o jornalismo. Misericórdia. Não, pode fazer aí. Com certeza o jornalismo. Eu não sei qual que é o tempo aí, mas que eu tô tomando tempo demais de vocês aí. Quanto maior, melhor. Com certeza o jornalismo local desempenha um papel vital na construção de uma comunidade. Qual a diferença entre cobrir as notícias em uma cidade menor e em comparação com os grandes centros urbanos? A notícia numa cidade menor que nem Arapoti, por exemplo, a gente tem uma autonomia. A gente meio que define a pauta, a gente tem meio que tudo. Sendo jornalista, numa cidade grande, ela é bem diferente. Sim. Você trabalha, por exemplo, numa imprensa nacional, uma Rede Globo, por exemplo. Você é um repórter da Rede Globo. Existe toda uma equipe que vai preparar uma pauta para você. Primeiro, você vai sentar numa mesa lá, numa reunião de pauta. Chama. Reunião de pauta. Eles vão lá passar para vocês os temas que querem ser abordados. Vamos tratar sobre o massacre das escolas, por exemplo. Você pega um repórter lá e passa uma pauta. Daí tem lá um breve resumo falando dos massacres e tal. Aí tem umas sugestões de perguntas e já manda até entrevistados. Tem a função do chamado pauteiro. Então, dentro de uma redação jornalística, tem várias funções, né? Aqui numa cidade interior a gente tem que fazer tudo sozinho. É verdade. Né? Mas tem que correr atrás das fontes, a gente tem que correr atrás da informação, a gente tem que colher a informação, a gente tem que entrevistar as pessoas, editar isso aí e publicar. E lá numa grande rede, cada um faz uma função. Tem o pauteiro, né? Por exemplo, tem o editor-chefe que vai definir lá quais temas são mais importantes. Aí tem o pauteiro que vai elaborar a pauta sobre determinado tema, ele vai passar um resumo, né? O jornalista vai receber aquela pauta, um resumo do que é a notícia, com possíveis perguntas, com possíveis contatos já das pessoas que ele vai entrevistar. Então ele já sai com aquilo meio mastigadinho. Então ele vai lá, faz a cobertura em loco, né? A entrevista, no caso. Entrevista lá as fontes que foram passadas. Então ele jamais... Aqui não, aqui a gente sai e faz tudo. Quem que é a pessoa responsável? Nós vamos lá atrás dela, vai entrevistar. Então é um jornalismo assim meio dinâmico, né? Você mesmo faz, não tem uma pauta ali que você segue, você mesmo faz, né? Claro que cada um tem um jeito de trabalho, né? Tem gente que gosta de programar, vai lá, faz uma pauta ele mesmo e estabelece algumas perguntas que ele pode se perguntar, mas a gente já mais ou menos sabe, quando acontece uma coisa, a gente já mais ou menos sabe que tipo de pergunta fazer, quem a gente vai entrevistar, porque é uma cidade pequena, né? Agora uma cidade grande você já precisa de mais ajuda, né? Ajuda, tem que ter mais conhecimento, daí por isso que tem determinadas funções, né? Tem uma pessoa que vai pesquisar as fontes, e tem deslocamento também, né? O cara tem que ter um veículo, geralmente tem motorista que leva a pessoa, daí tem, por exemplo, cinegrafista. Exatamente. Então tem toda uma equipe, né? Um aparato, se for pensar numa grande cidade com um canal de televisão, tipo uma Rede Globo, por exemplo, uma RPC, no caso que a gente tem aqui, né? Você pega aqui em Ponta Grossa mesmo, você tem ali, o pessoal às vezes vem aqui, tem geralmente duas pessoas, né? Vem o cinegrafista e a repórter. Geralmente o cinegrafista vem dirigindo e tal, a repórter vem ali, mas ela já vem com uma pautinha estabelecida também, né? Ela vem lá, entrevista lá, vamos entrevistar o presidente da Câmara, o que aconteceu na sessão, vamos entrevistar o prefeito, né? Geralmente eles vêm quando dá um BO, né? Aí eles vêm fazer a reportagem assim. Então eu digo, tem uma grande diferença. Numa cidade interior, o cara tem que se virar meio que sozinho. Né? O cara tem que fazer, que nem eu falo, bater escanteio e correr pro cabecear. Você tem que fazer todas as funções aí, seja de pauteiro, editor-chefe, tem que fazer meio tudo, né? Porque não comporta hoje você ter um veículo de comunicação, uma cidade que nem a nossa, assim, com várias... porque a cidade é pequena. Um jornalista, 2 jornalistas por veículo é suficiente para você cobrir. Mesmo você tendo em 1, 2 pessoas, você vai fazer um bom trabalho, porque é uma cidade menor, né? Exatamente. Agora, se for cidade você grande, consegue não tem se virar ali fazendo, né? Sim. Cada veículo, tem um veículo assim, então tem 6 veículos na cidade. Mesmo ela sendo pequena, tendo um profissional em cada desses veículos é suficiente
para ela conseguir fazer um trabalho. Claro que daí depende, né? Se for só um blog, se for só um portal de notícias, é um funcionário suficiente. Agora, se for, por exemplo, um audiovisual, que nem tem que ter no mínimo mais um para o cara fazer a cinegrafia. Aí tem que ter alguém para editar também aquele material. Então tem tudo isso, né? Daí tem mais uma equipe daí, né? Depende do tipo de conteúdo que você vai transmitir, né? Nossa. E um conselho você pode dar para quem quer seguir nessa profissão? A primeira coisa é a pessoa tem que gostar de ler. A pessoa que gosta de ler, tem que ler bastante, ler livro, muito livro. Tem que gostar de ler. O profissional que trabalha tem que ter muito conhecimento da leitura, porque quanto mais ele lê, melhor ele escreve. E ler também, não só livros, né? Ler também ao jornalismo diário, né? Você lê as notícias portais. Hoje em dia é difícil você ter acesso ao jornal impresso, mas você tem acesso à internet. Você pode ler os portais, ler as notícias, né? Tem que ler bastante, se informar, tem que ser muito informado para realmente ter interesse. A pessoa tem que ter vontade, pessoa curiosa. Um dos principais instintos do jornalista é ser curioso. Ele tem que ser curioso, ele tem que saber ter vontade. A pessoa curiosa é uma boa pessoa para ser jornalista, porque ela tem interesse em tirar informações dos outros. E sendo jornalista, ela tem essa facilidade, né? Porque você não sendo curioso e querendo perguntar para a pessoa, mas o que você quer saber? Você é curioso? Não. Agora, se você é jornalista, não, eu sou jornalista, né? Então, a curiosidade de querer saber as coisas, né? E também a questão da leitura, eu acho que é fundamental. A pessoa que gosta de leitura, que é curiosa e que também quer realmente transformar uma sociedade, né? Fazer uma sociedade melhor, porque o jornalista também tem aí que entra a ética também, de saber passar a informação, né? A informação ela tem que ser passada com responsabilidade. Então, o jornalista também tem a responsabilidade social, porque esses dias eu li uma reportagem e um motociclista, acho que foi em Santos, não lembro, ele foi morto porque passaram uma informação que ele tinha roubado a motocicleta, e na verdade ele não tinha roubado a motocicleta, ele tinha emprestado de um vizinho dele. Aí falaram, pega ladrão. Daí as pessoas foram lá, até filmaram. Ó, mais um bandido aí, motociclista, que acabou se dando mal, bandido de motocicleta. Na verdade o cara não era bandido, o cara era o cara que tinha pegado emprestado a motocicleta, e era uma fake news que o pessoal acreditou e mataram o cara espancado, ó. Mas espancaram ele até a morte. Então, cara, foi semana passada isso. O cara foi morto, né, por falta de informação de verdade. Então isso é a responsabilidade do jornalista. Então você imagina se eu dou uma notícia dessa, né? E daí eu falo que o cara roubou a bicicleta e o cara tinha pegado a bicicleta emprestada do vizinho dele. O próprio vizinho foi lá e confirmou. A bicicleta era dele e tinha emprestado pro colega, que acabou sendo espancado e morto depois. Então essa é a responsabilidade. O jornalista tem que ter jornalista para ele ter a responsabilidade também de contribuir com a sociedade e evitar esse tipo de situação de que alguém venha a ser injustamente acusado ou venha a ser confundido, né? Então aí entra a função social do jornalista também, perante a sociedade, a responsabilidade social, e dependendo do que ele divulgar vai causar um impacto social, né? Se eu falar lá de um escândalo na prefeitura, por exemplo, vai gerar um impacto, isso aí vai gerar até uma cassação futuramente. Então a gente tem que saber o que a gente está divulgando também, né? Então é responsabilidade, né? A gente saber da ética profissional, da responsabilidade, e se você quiser contribuir com uma sociedade, e se você é uma pessoa que preza pela verdade, que você gosta, né, da justiça, né, da verdade, e gosta de ler, é uma pessoa curiosa, então são os principais conselhos que eu dou, né? As palavras-chave, então, para jornalismo é responsabilidade e curiosidade, praticamente. Responsabilidade, curiosidade e leitura. Né? Leitura, você tem que gostar de ler. Como jornalista, não é só as pessoas que você pode entrevistar, né? Você pode ir para os outros lugares, conhecer o mundo, né? Você conhece o mundo, exatamente. Então, você pode ser um jornalismo correspondente internacional. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu nunca tive vontade, sempre gostei de trabalhar no interior, nunca tive vontade de procurar trabalhar numa cidade grande. Até poderia, né? Poderia mandar meu currículo para trabalhar numa cidade de Curitiba, quem sabe futuramente ganhar aí para ir trabalhar em São Paulo, para ganhar
projeção nacional, ou ganhar bem e tal, mas eu sempre gostei da cidade pequena, do ritmo da cidade pequena. Isso aí é dependendo do profissional. Sim. Tem gente que quer trabalhar em cidade grande e vai trabalhar em cidade. Eu gosto de cidade grande, eu tô satisfeito de trabalhar em cidade pequena. Não tenho aspiração hoje de ir para uma cidade grande. Uhum. Mas o jornalismo hoje, a pessoa que tem aspiração, ela pode chegar no topo aí, numa televisão, num nível nacional. Hoje tem muita canal de notícia, TV a cabo, você tem grandes canais de mídia também, através da internet. Sim. Então, eu acho assim que é um campo enorme para a pessoa que quer atuar em jornalismo, né? O campo é vasto, né? Você não precisa ficar restrito aqui. Aqui é para quem quer morar no interior, é uma cidade pequena e tal. Para nós é bom porque vou cobrir uma informação, em 5 minutos eu posso estar num lugar, né? Uma cidade pequena. Vou lá em Jaguaraí, porque a função também, a gente, como eu trabalho no interior, a gente acaba abrangendo as cidades vizinhas também, né? A gente pega lá as informações de Jaguaraí, Varapoti, a nossa região aqui, né? Isso aí que eu deixo pra vocês aí. Tenho 2 perguntas. Vou fazer. Você como profissional, tem algum sonho de entrevistar alguém em algum lugar ainda? Que você quer realizar, assim, uma pessoa, algum lugar, um jogador, um técnico? Relacionado que você gosta. Mas eu não sou assim, digamos assim, tenho desejo de entrevistar essa personalidade, essa aquela, não tem nenhum assim, sabe? Mas claro que se tiver a oportunidade, quem sabe aí um presidente da república, né? Um jogador da seleção brasileira, a gente sempre tem, né? Isso aí dá crédito, né, pro teu trabalho, né? Mas não que eu tenha especificamente falando, eu quero entrevistar o Neymar. Eu tenho sonho de não tenho especificamente entrevistar o Neymar, não tenho sonho de entrevistar o Neymar. Mas se eu tiver a oportunidade de entrevistar o Neymar, vai ser ótimo, vai ser excelente. Com certeza. Né? E com certeza vai dar muita audiência, né? Mas não tenho especificamente um sonho de dizer, eu quero entrevistar o Neymar, eu quero entrevistar o presidente, eu quero entrevistar fulano de tal, ator, né? Não, mas o legal é você estar, né? Convivendo com esse tipo de pessoa e podendo conversar e entrevistar, né? Sim, fazer o que você gosta. E não, digamos assim, não que eu tenha alguém especificamente, eu quero entrevistar essa pessoa, né? Pra mim, todas as pessoas são iguais, assim, independente do cargo, da posição. Eu ia perguntar isso agora. Qual foi a entrevista, alguma coisa que você fez que foi a mais importante pra você? Eu já entrevistei, por exemplo, aqui o governador do estado, na época o Beto Richa, já entrevistei o Ratinho, né? Governador do estado. Acho que talvez as autoridades mais importantes, né? Uhum. Só que eu entrevistei foi o governador do estado, Requião também, quando era governador. Todos os governadores últimos aí eu já tive a oportunidade de entrevistar, sabe? Que eu lembro, assim, de autoridade, acho que foram as mais importantes, sabe? Tem uma pergunta? Não. Então vamos para a dinâmica? Quer explicar? Sim. A dinâmica é assim, em uma palavra. Supondo assim, que casa, o que remete você? Você fala explica isso em uma palavra. Tô difícil aí. Não, vamos lá. Eu começo então. Amor. Amor é tudo. Família. Família, nossa base, né? Deus. Base. Deus é a minha vida. Felicidade. Felicidade uma palavra, né? Duro é falar uma palavra. O que eu posso resumir a felicidade? Felicidade é o alvo. Jornalismo. Jornalismo é paixão. Fake news. Tô fora. Casamento. Casamento é fundamental. Política. Política é complicado. A última. Escola. Escola, eu acredito que, vamos ver o que nós podemos decidir. Também é base, né? Pra mim é base porque a escola é onde a gente vai começar a fazer a nossa caminhada aí. Sim. E onde que vai ser o piso fundamental pra gente construir a nossa carreira profissional, né? É base. Última pra fechar, vida. Vida? Deus. Já que Deus é vida, vida é Deus. Fechou, tá certo.
Diego, né? É Diego, vai. Eu me tenho... Nossa, eu falei seu nome. Eu falei, Diogo, mas Deus, eu falei Diego. Queria agradecer você, Diogo, por essa presença. Diego. Mas é o nervosismo, eu entendo. Diego, por essa presença ilustre. Muito obrigado. Eu fiquei enchendo a saco você, desculpa. Não, que isso, nem... O nervosismo fica assim, né? Meu Deus, mas isso não vem. Mas você vem, nossa, foi isso, foi... Não, eu venho com prazer, todas as vezes Sim. que precisar. Mas estamos aí, se precisar ajudar aí, se precisar ajudar também, a gente Foi ajuda gratificante também. demais. Sim. Obrigado. Nós nos sentimos confortáveis aqui. A Patrícia estava nervosa, mas faz parte. É uma honra poder conversar com vocês, com o público aí do Pod Café, Isso aí. né? Gostei do nome. Inclusive, vou convidar vocês também para participar de uma entrevista com a gente na TV Campos Flores lá também. Nossa, esse aí. Nós temos nós estávamos começando um projeto de podcast lá, mas a gente tem uma dificuldade também no estúdio, assim. Aham. Mas a gente vai reativar, eu vou convidar vocês para participar também lá. Fechou. Com certeza, fazer essa troca de experiência aí. Agradeço Isso aí. a vocês, João Lucas, Patrícia, aos meus queridos aqui que estão nos bastidores. Como que é o nome do? O João e o Vitor. O João e o Vitor, agradeço vocês também. E a você também que está acompanhando aí, né? Sempre que tiver mais informações, pode procurar. A gente sempre tá ali na Rádio Cidade FM, segunda a sexta-feira, ali, como a nossa base ali funciona ali e tal. Se você quiser saber mais informações, pode procurar a gente, TV Campos Floridos, né? Dá uma conversada lá direto, né? Ou na Folha Paranaense, ou até mesmo lá na Rádio Cidade. Agradeço vocês e parabéns, viu? Obrigado. Obrigada. Esse foi mais um Pô de Café do Colégio Carmelina. Tchau. Tchau. Eu espero que